Boa tarde, gente. Boa tarde. Estamos aqui no segundo dia do minicurso da professora Luciana Borges, da UFCAT, para tratar do tema Poéticas da Cor, Eróticas de Resistência, Corpo, Gênero e Erotismo na Poesia de Autoria Feminina Negro-Brasileira. Sejam bem-vindos. Ontem a gente já teve uma prova boa do quanto o curso está sendo produtivo. Hoje a gente espera mais ainda. Luciana, obrigada mais uma vez por aceitar o convite. Fique à vontade. Tá bom. Bom, então vamos nós, né, para esse segundo dia. Conforme nós conversamos ontem, esse segundo dia vai ser para abordagem de processos e procedimentos recorrentes que eu observei nesse material, nesse corpus de poesia, né, escrita por mulheres, que é composto por duas coletâneas de textos, que é o Preto Mel de Chama e Gozo, organizado pelo Cuti Silva e pelo Akins Quintê, o Além dos Quartos, que é uma coletânea de textos esses só de mulheres, que é do coletivo Louva Deusas, e dois textos que são textos escritos a quatro mãos, que é A Calimba e a Flauta, escrito pela Priscila Preta e o Alan da Rosa, e o Incorporos, que é o texto da Nina Silva e do Akins Quintê. E mais textos de autoras que publicaram individualmente, como a Carmen Faustino, e outras escritoras que também escrevem e publicam na internet, né, em páginas, em sites de Instagram e tal. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre esses procedimentos que eu observei nessa poesia, né, e que é um levantamento que eu fiz dos temas recorrentes. Então, pode ser que outras pessoas tenham encontrado outros temas, e eu, depois que, o quinto tema, na verdade, eu acabei pensando nele posteriormente. Eu comentei com vocês que esse curso, grande parte dos resultados dele está no artigo que eu escrevi para a revista Letra Magna, e depois que eu terminei o artigo, esse quinto aspecto, eu não tinha separado ele dos outros, né, e eu acabei separando agora. Então, é provável que existam outros temas, outras recorrências, outros procedimentos, e que posteriormente, talvez com um olhar mais detido do corpus, ou de outras escritoras também, na sua escrita autoral, esses procedimentos possam ser percebidos, porque, conforme vocês devem se lembrar, para quem esteve aqui no minicurso ontem, eu disse que é uma pesquisa, assim, totalmente nova, que eu comecei agora, na pandemia, né, essas coisas que a gente faz, porque a gente já não tem muito o que fazer, né, então inventa mais alguns temas de pesquisa. Mas foi até mesmo uma demanda interna minha, porque eu nunca tinha estudado autoria de escritoras negras, e era uma demanda também que eu tinha, e surgiu a oportunidade, e eu acabei fazendo e formalizando alguns resultados, mas é uma pesquisa que nem está registrada institucionalmente ainda, então, em alguns aspectos, ela é bastante embrionária, né, também, em relação a alguns aspectos teóricos, eu ainda preciso ler e estudar muito mais do que eu já fiz até agora, porque, felizmente, né, nós já temos uma fortuna crítica razoável sobre autoria, né, aqui eu estou tratando só da poesia, mas tem todo o universo da prosa que eu nem toquei, e que provam para a gente como que esse ambiente contemporâneo da autoria negra e da autoria negra, de autoria de escrita de mulheres, né, como ele se alterou nos últimos tempos de uma forma positiva, de forma que nós temos uma quantidade muito maior de mulheres escrevendo, né, então a demanda pela pesquisa continua. Então eu vou compartilhar aqui os slides de hoje, para a gente começar a falar em específico, né, e até eu queria dizer que, se tiver alguém que também estuda autoria e tal, e que tenha lido
poesia, não necessariamente com esse enfoque do erotismo, e que depois quiser, de alguma forma, falar, assim, de algum aspecto que tem estudado, né, eu acho que seria bastante interessante também. Bom, então, nós vamos hoje falar desses motivos ou temas recorrentes, processos, e eu vou começar com esse texto da Tatiana Nascimento, que quando eu acessei esse texto pela primeira vez, ele até acabou virando um subtítulo desse artigo, a primeira frase, o primeiro verso do texto, que na verdade eu transformei numa frase que é um subtítulo do meu artigo, que é "O amor é uma tecnologia de guerra". Inicialmente eu acessei esse poema no portal Literafro, que é o portal da UFMG, que concentra várias autoras, autores negros e tal, e tem pequenas antologias autorais desses autores, caso vocês não conheçam, queiram conhecer esse portal. É um portal que tem muitas informações para quem quer tomar como ponto de partida, porque ele é vinculado a um grupo, né, que é um grupo de referência de estudos de autoria negra no Brasil, e tem uma seção de autores e uma seção de autoras, e além de ter citações de obras, né, de ter uma pequena biografia, uma bibliografia, tem também textos de fortuna crítica que já foram publicados a respeito desses autores e autoras. Então, a primeira vez que eu acessei esse poema foi no portal, mas agora, recentemente, deixa eu até olhar a data, 2019, né, ele saiu publicado como um dos poemas desse livro da Tatiana, que é 7 Notas sobre o Apocalipse, ou Poemas para o Fim do Mundo, que é um volume, né, exatamente com esse número de poemas, e esse poema acabou aparecendo nesse livro aqui de 2019, então ele está com a referência do portal Literafro, mas lá ele constava como inédito, mas agora ele já está publicado neste livro. O amor é uma tecnologia de guerra. Cientistas subnotificam arma biológica, indestrutível. A urgência dos nossos sonhos não espera o sono chegar. Isso que a gente faz deitada chama revolução. Sua palma em linhas pretas, retas, dança calor na minha pele, cores tortas que somos. Isso que aparentam segurar-se de mãos, ousado, não é declaração de posse, ou de mero par, casual que fosse, nem só demonstração de afeto pública, carícia brusca contra essas tropas brutas. Eles quase que nos somem. É nossa arma de guerra, mana minha amiga, desejada amante. E essa eles não vão adulterar, desativar, corromper, deturpar, denunciar na ONU, caçar como terroristas, capitalizar, sabotar, reacionar. Essa eles não podem, não querem e nem saberiam acionar. Essa é química, hormonal, visceral, astral, usa fonte de energia renovável, friccional. É inesgotável, reciclável, tem garantia ancestral. O nome dela anda meio banal, amor. Se bem que a prática estamos reinventando. Mas ainda é a nossa maior tecnologia e a mais vasta, encontra e adelante a escassez dessa cruzada. E eu não tenho medo. Cada peito como o nosso abriga a força de 1000 granadas. E mesmo assim, nem se forçadas, paramos de lançar primaveras pelos ares, agourentos que eles cavam. Eu acho que faz tempo que sonhamos, a cor dadas, que nossa paz é barulhenta, que da areia dos nossos olhos insônios, a noite fabrica suas pérolas, de amor e de outras guerras, e elas brilham como nós. Então, esse é o poema, né? Aqui embaixo está agora a referência atual dele. Eu vou pedir licença de novo aqui para fechar uma janela, porque o temporal começou. Só um instante.
Gente, o mundo está caindo lá fora. Vamos crer que nada acontecerá. Então, a partir desse verso, né, da Tatiana Nascimento, que eu uso como um disparador, né, para as reflexões de hoje, nós temos, assim, uma dimensão que é uma dimensão inusitada, né, dos sentidos desse afeto. Usualmente o amor é colocado ao lado das serenidades, da paz, né, dos acalantos, da tranquilidade, não da guerra, né, a guerra inclusive, semanticamente, é o oposto, né, da palavra amor, né, inclusive em alguns sintagmas, como faça amor, não faça guerra e tal. Mas esses sentidos, quando eles são acionados no verso e no poema como um todo, né, até mesmo quando diz que essa arma, os reacionários, eles não têm acesso a ela, eles não podem acioná-la, não podem codificá-la, né, não podem se apropriar dessa arma como um todo, os sentidos que aparecem, né, eles vão, de certa forma, quando você relaciona a esse afeto entre pessoas negras, e no caso do poema, entre mulheres negras, né, que aí você ainda tem um grau a mais, né, de ruptura, direciona para uma outra potencialidade desse sentimento na voz lírica de autores e autoras. Ser uma tecnologia de resistência nessa guerra contra a usual desumanização de corpos, cuja cor da pele é estabelecida como um determinante do seu estar no mundo, em uma sociedade na qual a racialização dos indivíduos, conforme nós já falamos ontem, né, produz hierarquias políticas, sociais e econômicas. Aqui eu trago, para complementar um pouco essa discussão, porque o primeiro item que nós vamos observar nos poemas é a questão da positivação do corpo, né? E aí a gente vai ter a positivação de um tipo específico de corpo, que é o corpo negro. Esse corpo vai aparecer nos poemas marcados em sua fenotipia, né? Ou seja, usualmente quando nós lemos literatura, ou quando nós vemos algum texto, né? Eu costumo fazer esse exercício com as pessoas, com os meus alunos e alunas em especial, com as minhas orientandas, inclusive, que é de perguntar para elas se, quando elas leem um texto que não tem a descrição de personagens, que pessoa ela imagina ocupando esse lugar na cena narrativa, né? Ou se elas leem um poema em que uma voz se expressa, masculina ou feminina, se as pessoas costumam imaginar nesse lugar de quem está falando, né, pessoas negras, né, e usualmente a resposta é não. As pessoas não, quando não há marcas, né, usualmente as pessoas não associam esses corpos ou essa expressão a um indivíduo que seja um indivíduo negro. No entanto, quando esse indivíduo aparece marcado, né, nós vamos ter uma série de complexidades que envolvem essas marcas. Então, o primeiro item, que é esse item da positivação do corpo negro na poesia, e nessa poesia erótica em específico, ele vai estar relacionado com outras questões também relativas ao corpo, né? Nesse texto da Elizabeth Gross, que inclusive eu já citei na tarde de ontem, que se chama Corpos Reconfigurados, ela vai trazer uma leitura bem interessante sobre os modos como o cartesianismo, ao separar o corpo da mente, atingiu de forma muito específica o corpo das mulheres, né? E essa divisão acabou sendo mais um item, né, da opressão patriarcal sobre os corpos das mulheres. Então, eu trouxe esse trecho aqui do texto dela, que diz o seguinte: em outras palavras, a opressão patriarcal justifica-se a si mesma, pelo menos em parte, vinculando as mulheres muito mais intimamente aos corpos do que os homens, e através dessa identificação, restringindo os papéis sociais e econômicos das mulheres a termos o pseudo é dela, né, biológicos.
Apoiando-se no essencialismo, no naturalismo e no biologismo, o pensamento misógino confina as mulheres às exigências biológicas da reprodução, na suposição de que, dadas certas transformações biológicas, fisiológicas e endocrinológicas específicas, as mulheres são, de algum modo, mais biológicas, mais corporais e mais naturais do que os homens. A codificação da feminilidade como corporalidade, de fato, deixa os homens livres para habitar o que eles, falsamente, acreditam ser uma ordem puramente conceitual e, ao mesmo tempo, permite-lhes satisfazer sua, às vezes recusada, necessidade de contato corporal através de seu acesso aos corpos e aos serviços das mulheres. Então, o texto vai trazer justamente essa ideia de que, uma vez que o corpo das mulheres que as mulheres foram confinadas ao corpo, a esse lugar da não racionalidade, os primeiros feminismos acabaram por mecanismo de desconstrução que era necessário naquele momento, acabaram negando o corpo, né? O corpo foi visto como a última fronteira, né, de uma suposta modificação da posição das mulheres na sociedade, né? Então, olha qual que é o movimento, né? Por esse mecanismo de associação, as mulheres são o corpo. Então, para desfazer essa ideia essencialista, os primeiros feminismos negaram o corpo, né? E o que Elizabeth Gross vai trazer de discussão, que é muito interessante nesse texto, é que esse primeiro movimento, ele realmente era necessário, mas, no entanto, uma reconfiguração mesmo dessa ideia não passaria mais por uma negação do corpo, mas passaria por uma modificação dos modos como o corpo é visto na nossa sociedade, inclusive de modo a restringir a posição das mulheres nesse mesmo conjunto social, né? Então, ela vai trazer a noção do Spinoza, né, que é um filósofo mais ou menos da mesma época, e que apresenta uma leitura diferenciada da relação entre mente e corpo, apesar de também ser um filósofo racionalista, né? Eu não tenho uma leitura profunda do Spinoza. Eu já li algumas coisas, alguns textos dele, mas muito pouco. Eu li mais comentadores, né, até mesmo por uma questão de restrição diária. No entanto, ela vai trazer essa noção de uma diferenciação em relação ao modelo cartesiano, como uma alternativa de se pensar a relação entre mente e corpo, de modo que eu não precise sempre ficar negando o corpo das mulheres para reivindicar que elas tenham, por exemplo, capacidade intelectual e criativa, né? Porque na argumentação dela, isso acaba se tornando não é bem uma falácia, né? Mas é uma resposta a algo que, de certa forma, não vai ser questionado na sua origem. Então, a citação em relação ao aproveitamento da proposição do Spinoza, que é muito menos difundida do que a cartesiana, por motivos óbvios, né? Eu vou ler aqui esse fragmento a respeito da formulação dele, fica fácil de entender por que não é difundida. É muito interessante. Então, o texto diz assim: deslocando o dualismo mente-corpo, Spinoza atinge também a oposição dominante entre natureza e cultura, entre essência e construção social. Em suma, corpos, individualidades, são tecidos históricos, sociais, culturais da biologia. O organismo ou entidade luta para afirmar, por maximizar suas potencialidades, seus poderes, suas possibilidades. O ímpeto não é simplesmente um efeito de sua constituição interna, mas só pode ser realizado, atualizado em termos das opções concretas que sua situação oferece. Não sendo autoidêntico, o corpo deve ser visto como uma série de processos de tornar-se, ao invés de como um estado fixo de ser. O corpo é tanto ativo quanto produtivo, embora não seja originário. Sua especificidade é uma função de seus graus e modos de organização, que, por sua vez, são os resultados ou consequências de sua capacidade de ser afetado por outros corpos. Assim,
em oposição ao modelo cartesiano, a subjetividade ou psiquismo não é mais certa e incapaz de dúvida do que o corpo. Não há nenhum princípio fundador, tal como a imediatez da autoconsciência, para garantir o conhecimento ou para construir o conhecimento na forma de uma ciência. Então, a mudança de perspectiva aqui, ela vai resultar na proposição que Elizabeth Gross faz posteriormente, que é de pensar não a mente e o corpo de uma forma totalmente separada, como advém das teorias cartesianas, por exemplo, mas de pensar uma corporalidade psíquica, né, e uma subjetividade corporificada, ou seja, se eu penso numa subjetividade corporificada, eu entendo que o sujeito, sua consciência, né, de si ou dos outros, só vai existir porque ela está materializada no corpo e vice-versa. Né? Usualmente nós tendemos a ver o corpo como algo externo a nós, né? Nós dizemos facilmente, sem pensar muito, que a gente tem um corpo. Ah, eu tenho um corpo. A Tânia acabou de dizer que ela precisa de um corpo novo, né? Então, quando a Tânia disse, né, eu preciso de um corpo novo, olha como ela está olhando de forma externa para o corpo que supostamente ela tem. Acontece que nós não temos o corpo, nós somos o corpo no qual vivemos, né? Se o meu corpo deixa de existir, eu também deixo de existir, né? Então, assim, é uma coisa até meio esquizofrênica, né, pensar dessa forma, mas é justamente por conta do dualismo que essa perspectiva pode ser aplicada. Eu posso, a partir do meu próprio corpo, né, porque o meu cérebro, a minha mente, o lugar onde eu produzo esses pensamentos, as sinapses nervosas e tal, está no meu corpo, é o cérebro. No entanto, esse órgão é capaz de fazer esse movimento, né, por vias do pensamento, por vias da consciência, ou que nome que vocês quiserem dar, né, para isso, capaz de pensar o restante do corpo como algo separado, sendo que não é, né. Então, assim, pensar na subjetividade corporificada é muito interessante nesse sentido, né, no sentido de que o corpo não é algo que nós temos, não é um objeto, como eu digo, por exemplo, eu tenho esse notebook, né, mas é aquilo que nós somos, de certa forma. Então, pensar no corpo como constituinte é um mecanismo, né, de não transformar ele, inclusive, em um elemento subalterno na lógica da nossa subjetividade, mas é algo bastante complexo mesmo, né. Bom, na sequência dessas mesmas ideias, eu aproveitei aqui, até modifiquei meus slides em relação ao que eu já tinha organizado, porque a Tarsila pediu para eu voltar um pouco na questão do erótico como conhecimento, né? E aí eu fiquei pensando nisso depois que a Tarsila me interpelou, né, sobre retornar a essa questão de como que o erótico, né, ou que o conhecimento erótico, o saber erótico, ele pode figurar como uma estratégia de conhecimento sobre si e sobre os outros, e aí eu me lembrei do texto da Elizabeth Gross, quando ela fala dessa questão da separação radical entre o corpo e as outras instâncias da subjetividade, né? E eu fiquei pensando numa relação com esse texto da Audre Lorde, né, que é os usos do erótico, o erótico como poder, e aí eu separei, uma coisa que eu não tinha feito, vai gastar um pouquinho mais de tempo, mas eu acho que é importante, eu separei alguns trechos desse texto, é um artigo curto, para quem tiver interesse de ler, é um artigo curto, se não me engano, são 7 ou 8 páginas, algo assim, mas que é muito contundente em relação a algumas questões que nos tocam, né, aqui nesse curso. Então, essa aqui é a primeira parte do texto, é o primeiro parágrafo, né? O texto diz assim: há muitos tipos de poder, usados e não usados, reconhecidos ou não. O erótico é um recurso dentro de cada uma de nós, que paira num plano profundamente feminino e espiritual, firmemente enraizado no poder de nossos sentimentos impronunciados ou não reconhecidos.
Para se perpetuar, toda opressão deve corromper ou distorcer aquelas várias fontes que há na cultura de oprimidos, oprimidas, e que podem suprimir energia para a mudança. Para mulheres, isso tem significado a supressão do erótico como fonte considerável de poder e informação dentro de nossas vidas. A relação que ela vai estabelecer depois é que, né, solapando esses usos do erótico, né, da coletividade feminina, por diversos mecanismos, como restrição corporal, supressão de prazer, por exemplo, em algumas culturas, nós chegamos ao cúmulo, né, a esse extremo de ter, por exemplo, o clitóris retirado do corpo das mulheres, justamente porque esse é um órgão exclusivo, né, para a manipulação específica em termos de um potencial de prazer, né, de erotismo, de autoerotismo, né, por assim dizer. Mas você tem de práticas extremas como essa, a práticas menos extremas, mais amenas, ou totalmente imperceptíveis como violência em termos dos usos do erótico, na sociedade como um todo, né? A própria restrição da linguagem, por exemplo, nós estamos aqui falando da poesia, mas existem restrições na linguagem, né? Tem um texto da Elaine Showalter, que se chama A Crítica Feminista no Território Selvagem, em que ela vai falar da questão dos usos da linguagem pelas mulheres. E ela fala uma coisa muito interessante, que usualmente não há necessidade, né, quando a gente fala, por exemplo, de autoria, de expressão de mulheres na escrita, na literatura, seja na escrita ficcional ou poética ou não, né, pode ser outros tipos de escrita também, escritas ensaísticas, escritas que pretendem veicular ideias. Ela diz que não há necessidade, né, não haveria necessidade de pensarmos uma linguagem específica de mulheres, mas nós deveríamos pensar no acesso irrestrito à linguagem ou ao acesso ao que ela chama de zonas selvagens da língua, né? Essas zonas em que de certa forma, há restrições de uso, né? No caso, por exemplo, a gente está falando especificamente da linguagem em relação ao erotismo e tal, né? A gente não precisa nem pensar muito para chegar à conclusão, né, de que as mulheres não usam os mesmos termos, elas não usam, por exemplo, o uso de palavras obscenas é menos incidente entre as mulheres, ou pelo menos era, né, o que nós temos feito é tentar desconstruir um pouco isso, mas ainda há muita ideia de que mulher falar palavrão é feio, né, com certeza vocês já devem ter ouvido isso alguma vez na vida, quem for mulher. Então, você tem uma série de restrições, né? Quando a gente fala, por exemplo, a ficção que eu estudei, né? Eu estudei ficção de algumas autoras, como a Clarice Lispector e tal. Ela foi convidada para escrever o texto A Via Crucis do Corpo, e, no entanto, ela foi criticada justamente por ter aceitado escrever aquele tipo de texto que ela, como mãe, como escritora, já renomada, como alguém que tinha uma importância já muito relevante na literatura brasileira, não deveria se prestar a escrever esse tipo de texto, né? Quer dizer, a entrar nesse território da obscenidade, né? Então, as supressões do erótico como poder, como informação, ou um investimento na desinformação erótica das mulheres como um todo, acaba servindo, né, acaba sendo utilizado como também uma das estratégias de dominação mais eficientes que nós poderíamos encontrar nesse sistema todo patriarcal em que a gente está envolvido, né? Aí, na sequência do texto, né, tem um outro fragmento que é muito interessante, que eu coloquei um pedacinho dele ontem, mas aí eu vi recuperar a parte anterior dele, né,
O texto diz assim: além do superficial, a considerada frase me faz sentir bem, entre aspas, reconhece a força do erótico em um conhecimento verdadeiro, pois o que ela significa é a primeira e mais poderosa luz guia de qualquer entendimento. O entendimento é uma ama que só pode esperar ou explicitar aquele conhecimento nascido fundo. O erótico é a nutriz ou a babá de todo o nosso conhecimento mais profundo, né? Então, aqui, essa diferenciação que ela faz entre entendimento e conhecimento, ela é interessante, por quê? Porque não necessariamente nós conseguimos explicar as coisas que a gente entende, né? Entender acaba sendo diferente de saber e de conhecer, né? O entendimento, a Clarice, de novo, a Clarice Lispector, né, tem alguns textos em que ela menciona essa relação com o entendimento e não com a explicação, né, quer dizer, você pode entender e não conseguir explicar, você pode entender e isso não ser relacionado a algo racional. Então, quando esse texto da Audre Lorde chama a questão do conhecimento em termos, do erótico, em termos de uma possibilidade de conhecimento, é um outro tipo de conhecimento, que justamente por não ser, de certa forma, domável, por assim dizer, por estar, por exemplo, relacionado com, talvez, até mesmo com uma força primitiva, como nós poderíamos encontrar nas formulações da psicanálise, por exemplo, né, é tão importante que ele seja restrito e barrado. Tem um texto de um estudioso chamado Roger Shattuck, eu acho que é assim que pronuncia, mas eu não tenho certeza, se chama Conhecimento Proibido. Ele vai listar de certa, não sei bem se é listar, né, mas ele vai mencionar determinadas categorias de conhecimento que são considerados perigosos do ponto de vista da humanidade, né, e aí um desses conhecimentos, um desses campos, né, de saber ou de produção de informação que ele menciona é a pornografia, né, então, assim, a formulação ou a elaboração de conteúdos considerados pornográficos, né, transforma a pornografia em algo perigoso, porque justamente estaria relacionado àquilo que estaria fora de controle social, né. A Eliane Robert Moraes, que é uma tradutora do SAD no Brasil, uma estudiosa do erotismo e tal, que quem é dos estudos do erotismo tem bastante familiaridade com a obra da Eliane Robert, inclusive é um especialista em Hilda Hilst e Bataille. Ela vai tentar reformular a noção de pornografia como perigo, né, e vai colocar esse saber, né, que é produzido até mesmo pela prosa erótica ou pornográfica, por assim dizer, e aí tem vários nomes, né, dependendo da circunstância em que essa linguagem se materializa, ela vai relacionar isso às transformações que podem ocorrer no sujeito à medida que ele entra em contato com determinados conteúdos. E aí ela vai dizer justamente que a pornografia usual, essa pornografia que nós encontramos, que é a convencional, que ela está inclusive nas ocorrências mais corriqueiras e repetitivas, né, inclusive no audiovisual, essa não necessariamente é perigosa, né, mas o tipo de material perigoso é aquele que não respeita os próprios limites do gênero, e aí ela vai citar alguns autores, como Sade, como a própria Hilda, né, autores que pegam os códigos da pornografia, do erótico, ou de qualquer nome que vocês queiram dar, e subvertem isso, né, de modo que esse movimento, né, acaba estando relacionado com algo que a pessoa tem que desconstruir ou repensar. Então, se a gente pega, por exemplo, a trilogia obscena da Hilda Hilst, tem uma frase lá de um dos personagens que mas o que você está escrevendo é metafísica ou é putaria das grossas, né? São as duas coisas, né? E esse que é o perigo. É a filosofia na alcova, né, como assim a gente poderia falar em relação à obra do Sade. Então, quando esse texto da Audre Lorde traz o erótico nessa perspectiva, ela está recuperando, na verdade,
uma ideia de que a experiência erótica, conforme a gente pode ver até lá no texto do Bataille mesmo, que eu já mencionei ontem, ela não é algo apenas da experiência física, né? Ela é algo também da experiência existencial, quer dizer, se você se conhece bem, por exemplo, ou uma mulher, se ela se conhece bem, se ela consegue se expressar, se ela consegue, como se diz, ter a capacidade de gozar, como diz o texto da Carmen Faustino, né, ela vai ter um pouco mais de autonomia, né, e se você solapa esse potencial, né, considerando aí Eros como pulsão de vida, né, como esse princípio mesmo que move o desejo, e o desejo como aquilo que move o indivíduo para a vida, quer dizer, como diz o Freud, se você nada deseja, você já está morto, né, nós somos movidos pelas coisas que a gente ainda não tem, por aquilo que a gente ainda quer conseguir de alguma forma. Esse potencial erótico, ele está totalmente relacionado com essas questões que são mais profundas ou existenciais. Então, seguindo, né, o texto dela, acho que tem só mais duas citações, que eu quero que vocês deixem guardadas, porque vai voltando posteriormente, né. Fomos ensinadas a suspeitar desse recurso, caluniado, insultado e desvalorizado pela sociedade ocidental. De um lado, o superficialmente erótico foi encorajado como símbolo da inferioridade feminina. De outro lado, as mulheres foram levadas a sofrer e se sentirem desprezíveis e suspeitas em virtude de sua existência. É um pequeno passo daí a falsa crença de que só pela supressão do erótico de nossas vidas e consciências é que podemos ser verdadeiramente fortes, mas tal força é ilusória, pois vem adornada no contexto dos modelos masculinos de poder. Então, essa negação, né, usualmente essa negação do corpo, né, ela vai vir numa relação direta com essa negação do erótico, mas a negação do erótico, ela teria a ver justamente com essa apropriação do erótico que é feita a serviço do masculino, né? Então, assim, é um jogo bem ambíguo de forças, né? E contra esse jogo ambíguo de forças, às vezes é muito complicado, né? Você se insurgir, né? Tal força isso tem. Eu acho que esse é o penúltimo fragmento. Como mulheres, temos desconfiado desse poder que emana de nosso conhecimento mais profundo e racional. Fomos alertadas contra ele por toda a nossa vida pelo mundo masculino, que valoriza essa profundidade do sentir a ponto de manter as mulheres por perto, para que o exercitemos para servir aos homens, mas que teme tanto essa mesma profundidade para examinar suas possibilidades dentro delas mesmas. Então, as mulheres são mantidas numa posição distante e inferior, para serem psicologicamente ordenhadas, mais ou menos da mesma forma com que formigas mantêm colônias de pulgões para fornecer uma substância doadora de vida para seus mestres. Há tentativas frequentes de equiparar pornografia e erotismo, usos diametralmente opostos do sexual. Por causa dessas tentativas, se tornou modismo separar o espiritual, psíquico e emocional do político, vê-los como contraditórios ou antitéticos. Entre aspas, como assim uma revolucionária poética? Uma traficante que medita? Da mesma forma, temos tentado separar o espiritual e o erótico, assim reduzindo o espiritual a um mundo de afetos insípidos, um mundo do asceta que deseja sentir nada. Mas nada está mais longe da verdade, pois a posição ascética é uma do mais grandioso medo, da mais grave imobilidade. A severa abstinência do asceta torna-se obsessão dominadora, e não é uma autodisciplina, mas uma autoabnegação. Então, aqui, o texto, ele vai, inclusive, tentar recuperar uma dimensão do erotismo que está no texto batailiano também, que é essa relação cósmica, né? Ou essa noção de que na continuidade com o outro, você também tem um tipo de continuidade com algo que está para além, né? Uma continuidade que é
cósmica, né? No entanto, o cristianismo separou essas duas esferas e colocou o corpo na negação total com o espírito, inclusive a carne é aquilo que faz o espírito se perder, conforme vocês devem se lembrar, né? Então, tudo aquilo que é do corpo está ao lado daquilo que rebaixa, daquilo que torna o sujeito menos digno, daquilo que deve ser negado, o corpo deve ser supliciado, o corpo deve ser lavado na água fria, ele deve ser machucado, ele deve ser viciado de alguma forma, para tentar, então, essa elevação, né, que aproximaria o sujeito do divino ou do sagrado, né, e aqui ela está partindo de uma perspectiva em que essas duas instâncias não estariam colocadas de modo antitético, né. E aqui a gente volta para a alternativa que é dada pela Elizabeth Gross, né, que é essa coisa de você corporificar a subjetividade, né, de você tratar o corpo não apenas como suporte, né, não apenas como aquilo que faz o sujeito estar vivo, né, mas o corpo é também um constituinte, né, ele é constituinte dessa mesma subjetividade. E aí nós vamos ter uma dimensão do erotismo, que é uma dimensão um pouco mais ampla, né? E aí pensar, por exemplo, as estratégias de conhecimento, de autoconhecimento, de autonomia de si, do outro, da coletividade, de um conjunto que eu chamo de mulheres, por exemplo, né? É muito importante, né? Por exemplo, quando a Judith Butler faz a leitura do corpo das lésbicas, né? Do corpo lésbico, ela vai dizer que o corpo lésbico, ele está bem próximo do que nós chamamos de abjeção, justamente porque ele acaba corporificando essa recusa do masculino. Então, como nós temos um ambiente falocêntrico, né, esses parâmetros acabam dando o tom, inclusive dos afetos, inclusive do modo como nós nos relacionamos afetivamente, eroticamente, sexualmente. Bom, feito esse preâmbulo todo, a gente vai lá para aquilo que interessa mesmo para nós em relação aos poemas, né? Então, guarde essas reflexões aí, que depois a gente pode voltar nelas, né? Então, quando o corpo aparece, né, nesses poemas como um todo, ele vai ter uma, assim, conforme eu tenho lido, né, obviamente que isso pode ser facilmente modalizado ou mesmo questionado, ele vai aparecer como algo que é constituinte desse sujeito, por toda a dinâmica que nós estamos falando desde ontem, né? Então, esse primeiro mecanismo retórico que aparece nos temas, e que eu chamei de positivação do corpo negro, ou seja, o corpo vai aparecer sempre numa relação de positividade, um corpo que vai significar não apenas a identidade da voz lírica, mas vai estar também na relação direta com as potencialidades do erótico, né, que tem como ponto de disparo o corpo. Então, eu vou ter uma relação muito forte entre corpo e identidade, entre corpo e discurso, entre corpo e prazer, mas esse corpo vai vir com marcadores, que são marcadores específicos, até mesmo porque, por causa daquilo que eu mencionei antes, que usualmente, quando nós vemos corpo, né, num sintagma, ou a palavra corpo solta, ou colocada num texto, num poema, ou onde quer que seja, o nosso imaginário, né, não vai ser preenchido com a imagem de um corpo negro, né? Talvez a gente não imagine nada, mas, assim, usualmente, depois eu quero até ouvir vocês sobre isso, usualmente, o nosso imaginário não projeta esse corpo, né? Então, quando eu digo, por exemplo, que o poema é uma máquina de criar imagens, né? Que corpo o meu cérebro, que imagem de corpo o meu cérebro cria quando eu vejo a palavra corpo solta, né? Então, assim, é algo que a gente poderia pensar.
Então, o que vai acontecer? Eu vou ter esses elementos, pele escura, cabelo crespo ou texturizado, trança. A imagem da trança, eu deixei mais para falar isso amanhã, porque é muito frequente no texto da Priscila Preta e do Alan da Rosa, essa imagem da trança, né, como algo que conecta os amantes, é algo muito forte nesses poemas, né? Então, texturizar cabelo crespo, solto, black, ou cabelo texturizado, tranças, dreadlocks, formato de rosto, lábios grossos, nariz, cheiro, forma corporal, a própria textura da pele e tal, né? Vão ser aparecidas, vão ser percebidas como um todo, né? Elas vão ser percebidas como esse corpo, que é um corpo como ser, em contraposição à imagem anterior negativada, e elas vão estar positivadas na cena erótica, né? Então, eu trouxe aqui alguns poemas, eu vou passar rapidamente por eles, porque eu acho que eu coloquei muitos e eu falo horrivelmente, né? A gente já está com um tempão já de fala. Esse aqui é do Incorporos, né? A pele preta pede. A pele preta pede toque. Eu e tu, entre sanha, sonho e funk, no que te toco, entre ancas, ataco no tanque. Lavo-me no que te elevo, o beijo que te roube, e assanho no que se me desce e me sobe. A pele preta pede, língua. Sinto-a por todo o meu corpo, minha pele preta retinta, vindo para dentro, enchendo, escorrendo entre meus membros e as savanas suaves pubianas. Ligeira língua se faz forasteira, explorando as montanhas habitadas em meu peito, meus seios. Língua de encontro à língua, língua de encontro a pescoço, língua de encontro aos seus mamilos, língua de encontro seu falo. Que ato te engulo, te desfaço, a pele negra pede gozo. No ato, no quarto de quatro, meu falo ereto. O fato que caço, que passo, que toco teu reto a ponto de explodir. Quero sentir tuas águas de tuas matas e farta de teus desejos, batizando a mim. A pele negra pede pele, pelos, pubis, pernas, no roçar de nossos corpos nus. A pele sente todos os sentidos possíveis, o cheiro de pele, o calor da pele, o negrume da pele, o soar da pele. Não só ele, mas o som do gemido que vem de mim e atinge a nós. A preta pede pele, o preto pede pele. Esse poema é um dos poemas do conjunto que eu mencionei com vocês, em que as vozes líricas masculinas e femininas se alternam, ou elas alternam em poemas que um responde o outro, né, como Fora do Padrão, né, que eu vou trazer amanhã para vocês, ou se não, se alterna dentro do próprio texto, como nesse, né, que nós conseguimos perceber por conta dos marcadores, né, da seleção vocabular e tal, que eu tenho esse jogo das vozes masculinas e femininas. E aqui eu vou ter todos esses marcadores da pele, né, e essa reconfiguração da pele como o maior órgão do tato, né, do corpo como um todo, né, reconfigurando aqui a relação entre os amantes. Esse aqui é do mesmo livro, Teu Corpo Preto. Passeio no teu corpo e me descubro nas cavidades de suas narinas, grandes vales onde circulam, ares cheios e sopro de vida, boca carnuda que me desnuda, quente e úmida, mais roxa que minha vulva, fontes de beijos, lábios profanos proclamam gemidos e desejos, cabelos crespos que me enrolam no desenrolo de seus dedos, pichain presente em todo o seu ser, em todos os buracos e planícies do seu terreno, raiz, raça e protesto num lindo relevo. Mãos que embalam palmas, sambas e punhetas, toques íntimos de fluidos, mãos que tocam cordas, caras e couros, o meu couro esfola de volúpias sem misericórdia, sinto-as dentro de mim a gerar fluidos, mãos negras que cultivam, apontam, amenizam discórdia, pau preto, pau dentro, espesso.
Então, esse poema, né, é outro poema que traz justamente esses marcadores de um corpo específico e como que esse corpo, ele é explorado, né, e esses marcadores, cabelo crespo, pichain, né, raiz, raça e protesto num lindo relevo, quer dizer, você vai ter essas imagens, né, que nós poderíamos dizer, de afirmação identitária, né, que vem também via interação entre o corpo dos amantes. E a voz lírica, uma voz feminina, né? Esse aqui é um texto que recupera a imagem da textura do cabelo, né, que é metonimicamente tratada, metonímica e metaforicamente, acho que são as duas coisas, né, tratadas como o desejo que altera o estado do sujeito, né? Então, é um poema da Regina Helena Silva Amaral, que está publicado no Cadernos Negros, eu não coloquei aqui em qual número, mas depois é fácil de rastrear, né? Teu falo é um facho fascinante, eu me encrespo sempre, teu facho é um fato irreversível. Então, esse encrespar-se do sujeito, né, dessa voz feminina que é tocada pelo desejo, né, ele é colocado aí com essa escolha vocabular mesmo, né, eu me encrespo sempre. Então, essa textura de cabelo, né, que é sempre associada ao corpo das pessoas negras, vai aparecer aí como essa alteração do estado do sujeito a partir do desejo erótico. Acho que esse era o último. Bom, tem mais uma série de outros poemas, mas por uma questão de tempo eu selecionei esses, né? O segundo item, que é horizontalidade na relação erótica, eu trouxe aqui um primeiro texto, que é Lúcia Udemezui. No Louva-Deusas, a maioria das assinaturas são assinaturas, assim, que as pessoas escolheram nomes, né? Então, não necessariamente é o nome civil, né? É o modo como as mulheres que participaram dessa coletânea assinam os textos, né? E, assim, tentei encontrar alguma informação, assim, a respeito dessas assinaturas. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso. No Preto Mel tem um final, umas indicações, mas nesse do Coletivo Louva-Deusas não tem. Então, assim, as informações sobre as autoras, né, são difíceis de serem rastreadas, né. Esse aqui, deixa eu ver se tem, não, é sem título. Sem título. Mãos e pernas, corpos unidos, sincrônicos e unidos, corpos unidos por um único objetivo, o prazer par, somos dois, língua sobre língua, sugando a saliva doce, boca suga seus seios, buscando te acender. Depois da intensa volúpia, os corpos deitados, cúmplices entregues, relaxam no prazer do gozo conquistado. Prazer, ter-te, maravilha de ébano, puro chocolate em pau e poesia. Esse poema aqui serve para duas instâncias do que nós temos falado, né, sobre o que nós poderíamos chamar de continuidade batalhiana, né, eu coloquei aqui horizontalidade na relação erótica, se a gente for usar, por exemplo, códigos teóricos da teoria do Bataille para isso, a gente poderia dizer que uma relação de continuidade, né, de complementaridade entre esses amantes que, de certa forma, se entregam aí ao prazer de uma forma bem horizontal em relação à questão dos usos do corpo, né, e aqui nesse poema vem associado com essa questão de um prazer par, quer dizer, um prazer de ambos, né, tipo algo como um acordo, né, eu gozo do seu corpo, você goza o meu também, e ao final, a associação com o ato de escrever, de transformar esses momentos de interação corporal, erótica e tal, em um texto poético, né, e aí a gente já está lá no Otávio Paz, né, a erótica verbal, né, da poesia. Esse aqui se chama Entre, está no A Calimba e a Flauta, né,
Sua boca toca a pele nas minhas costas, quase não tocando. Beijo molhado, quase seco, tem respostas em movimento. Meus pelos respondem se levantando. O vento percorre do couro cabeludo à sola do meu pé. Seu peito toca minhas costas, sinto seu peso, sua boca encontra minha orelha. A minha boca solta um suspiro, respiramos juntos. Não sei mais onde eu começo e você acaba. Um cheiro nosso que exala o encontro de nossas pretas peles pétalas. Estamos em posse um do outro. Como uma locomotiva, chegamos a 200 por hora. Juntos apertamos o freio da satisfação. Me dissolvo em você, você desmancha em mim. Somos o encontro do rio e do mar, a pororoca do tesão. Então, aqui, de novo, a gente tem um poema em que essa junção dos dois, a confusão, né, entre os corpos e entre esses sujeitos, né, que interagem na cena erótica, vai aparecer como algo equivalente, horizontal, e não numa lógica de apropriação de um do corpo do outro, né. Nós falamos ontem do estudo do Afonso Romano de Santana, né, sobre a lógica de apropriação e devoração, que vai aparecer em alguns poemas do período colonial, que tem essa pegada um pouco mais erótica, e como as mulheres aparecem lá nesses textos, né, como as mulatas, as negras do Gregório de Matos, por exemplo, que vão aparecer nessa lógica de devoração, de objetificação, de reificação mesmo do corpo negro. E esses poemas aqui, eles já trazem uma outra dimensão, né, que é uma dimensão corpórea, mas é ao mesmo tempo também uma dimensão afetiva, é uma dimensão do encontro, né, que vai estar colocada nesses poemas como um todo. Tem um aqui, Conceição, que é um fragmento, né, que aqui vai estar associada à questão dessas marcas corporais, né, cabelo, pele e tal, né, e justamente com essa possibilidade de você celebrar, né, de alguma forma, o que aparece nos poemas como um todo, e em várias autoras, como o que elas chamam de amor preto, né, que é justamente esse preto no preto, né, que nós falamos ontem, inclusive, né, sobre essas questões todas das relações entre pessoas brancas e pretas e tal, da lógica do embranquecimento, que faz com que, às vezes, a pessoa, mesmo que inconscientemente, ela não esteja numa relação com outra pessoa preta, e como que isso tem se modificado recentemente de uma forma um pouco mais positiva, né. Então, se você tem expressão, né, disso na poesia, se você tem expressão disso na literatura, se você pode encontrar alguém que expressa, né, também esse tipo de composição, né, por assim dizer, nós temos uma dimensão política, né, também muito intensa nessa poesia, né, então, assim, você vai ter uma dimensão que é uma dimensão da literatura mesmo, da questão do trabalho, de linguagem e tal, mas as questões políticas, elas também vão estar muito envolvidas nesse tipo de produção. Um terceiro item, que é o autoamor ou autoerotismo, tem duas dimensões aqui nesse item, né, que são as questões do autoamor ou da autoestima de si em relação ao outro, em relação àquele que aparece nos textos como parceiro, né, e há também aquela dimensão de você poder ter um corpo que expressa seu prazer de uma forma individual, sem depender da relação com o outro, para gozar, para se satisfazer, para fazer esses usos do corpo, esses usos do erótico, sem que dependa necessariamente desse mito da complementaridade com o outro, né, que vem muito, assim, pelas vias ocidentais, através do mito do andrógeno, né, da necessidade de complementação, a metade da laranja, a tampa da panela, de modo que você vai ter isso depois, tipo,
tempo em um verso tão repetido, né? É impossível ser feliz sozinho e tal. Então, esse imaginário, né, de que você que o seu prazer, o seu desejo, está sempre no endereçamento para um outro. Então, vai ter uma série de poemas muito relevante, em que essa possibilidade, né, tanto do auto-amor, do autocuidado, de uma exploração do corpo, no sentido daquilo que aparece no texto da Audre Lorde, né, como aquilo que me faz sentir bem, né, vai aparecer muito nesses poemas, né. Então, tem esse aqui da Vivian Costa, que está no Coletânea Louva-Deusas, que se chama Mulher Grandiosa. Não quero um toque, não sou uma mulher rasa, nada de meias palavras ou contatos sutis. Quero fogo, quero guerra, quero força, sou animal solto na natureza, reajo ao instinto, farejo o cheiro do sexo, não há certo nem tampouco o errado, desejo aquilo que me sacia. Para me saciar, você sabe a fórmula, sou voluptuosa, de quadril generoso, com curvas que envolvem qualquer homem. No meu momento insano em busca da carne quente, só penso em seu membro equino a me invadir, me tocando por dentro onde eu jamais me alcançaria. Chegamos ao ponto mais G da minha libido. Me faz ferver, suar, entorpecer. No breve momento de completa entrega, não sou mais eu, sou só sua. Sou só uma fêmea que goza, uma mulher grandiosa. Então, esse poema aqui, ele traz justamente esse momento do gozo como um momento de autoafirmação, de afirmação, ou até mesmo de um controle, né, de um controle tanto do próprio corpo, do próprio prazer, do seu próprio gozo, quanto de uma plena consciência daquilo que ela deseja do seu parceiro, e que esse parceiro deve ser, de alguma forma, capaz de retribuir ou de suprir, né, de alguma forma. Se nós pensamos, por exemplo, no histórico todo de aniquilamento da sexualidade feminina, né, daquelas divisões, inclusive, entre mulher para casar e mulher para gozar, por exemplo, né, esses poemas, eles trazem uma dimensão que não rejeita, inclusive, as forças mais instintivas que estão envolvidas no exercício da sexualidade. E isso não aparece como algo negativo ou como aquilo que transformaria a mulher numa vagabunda ou numa puta, né? Pelo contrário, transforma essa mulher numa mulher grandiosa. Porque é justamente uma fêmea que goza, né? Uma fêmea que conseguiu, né? Esse controle, né? Por assim dizer. Esse aqui é da Priscila Romio, também é do coletivo Louva-Deusas, e diz assim: tenho todas as idades no alto das coxas, por vezes saio de casa com os cabelos bem feitos, saia longa e livres movimentos para os seios, cabelo desaprumado, decifro mordidas no espelho, derramo boca pintada de vermelho, em um mergulho intenso, seu corpo tela que distribui beijos. O voo de um pássaro, asas que mudam com o vento, corpo livre, escrevo meu orgasmo, cheio de sons embalados. Uma noite, falei sobre você para o vento. Então, aqui, esse poema traz esse sujeito lírico feminino, né, que propaga, né, a sua permanência no espaço público, né, que esse espaço público também é negado para as mulheres, ou ele para se expressar, né, ou como quando uma mulher se expressa sensualmente no espaço público, ela é vista também como um corpo público, né, como esse corpo que também pode ser apropriado porque ele está à disposição, ou por assim dizer, né. Então, essas imagens do voo, de asas, da saia cabelo solto, saia livre, seio sem sutiã, né, elas são bem significativas dessa liberdade. E esse último, se não me engano, acho que é o último ou penúltimo, é da Nina Silva, também está no Incorporos, né, e esse aqui se chama Toque Íntimo. Para o meu homem, é a dedicatória.
Quando minha mão errante percorre meus cantos em um caminho instigante, incendiando meus prantos, indo fundo, sempre avante, um sonho me assanha ao bulir minha entranha. E quando os dedos em brasa dedilam meu lábio, tesão arrasa, brincando sempre hábil, me faço minha casa. Por que não, meu homem? Poxa, eu pousar sonho entre as coxas. Quando batuco o dedo numa canção única, no sussurro espanto o medo, inspiro doce música quando sou autora do enredo. Meu carnaval só se for quando orquestro desordenada a flor. Minha mão, quando garimpa, vasculhando meu ouro nessa aventura ímpar. Descubro meu tesouro, minha alma forma par com meu corpo de menina. Pouso os olhos, orgasmo me assina. Quando o dedo salta batendo em minha porta, um grito me assalta, limite de viver e se ver morta, como um sorriso peralta que meu colo me ardia. Roubo-me e sequestro minha ousadia. Os complexos somem, para o marido uma sem vergonha, me consomem. Tudo que eu, menina, sonha, não preciso de meu homem. Por isso, vezes e mais vezes, ouso, sem culpas, sem licença, gozo. Então, esse poema traz uma defesa, né, desse prazer solitário, independentemente dela ter um marido ou não, né, ou seja, por que não, meu homem, né, se esse é o modo mais seguro para mim, se esse é o modo que eu conheço, né, se esse é o modo como o meu corpo se conhece, né? Então, assim, é uma defesa, né, desses momentos de autossatisfação. É bem interessante isso. Por último, esse aqui é da Carolina Rocha, é um fragmento, porque é um poema muito maior que isso, né? É um poema sem título, ele é inédito em livro, que eu até perguntei para ela se estava publicado em algum lugar, ela disse que ainda não. Ela publica poemas na página dela, do Instagram, que ela chama Dandara Suburbana, que é o nome com o qual ela assina os textos, tanto textos ensaísticos, reflexivos, quanto textos poéticos. Para tocar meu corpo é preciso saber, colher, quinar, temperar e mexer. Quando meu mel estiver quente, escorrendo na ponta da sua língua, é o momento de consumar a magia. Estarei aberta, sedenta, nua e sua. Pode entrar e se servir, mas não vá pensando que sairá ileso. Eu sou um continente inteiro, muito maior do que seus olhos podem ver. Na ânsia por me preencher, são meus grandes lábios que devoram você. E que vantagem a sua? Minhas águas são profundas, nutritiva seiva bruta, puro amálgama de um orgasmo que cura. Então, aqui, de novo, eu tenho essa mulher que conhece profundamente seu corpo, porque explora esse corpo, né? E ela vai estar literalmente dando o caminho das pedras para esse parceiro, e dizendo efetivamente o que ela quer, né? E ela diz, olha, não pense que eu estou exigindo muito, porque, afinal de contas, você é que está em vantagem, né? Eu estou fazendo exigências, mas você vai sair ganhando, né? E aí, essa ideia do orgasmo que cura, né, dessa interação, né, desse tatuar sobre as cicatrizes, ou de uma recuperação dessa capacidade do gozo, né, como algo que traz uma completude para o sujeito, vai estar aparecendo aqui nesse texto, mas a partir de uma voz lírica feminina, que vai apresentar, como se diz, né, as suas exigências, né, e ela diz com toda explicitude, né, não vá pensando que você sairá ileso, quer dizer, eu te dou, mas eu também tenho aquilo que eu quero que você me dê. Complementaridade, né. Aqui, então, o orgasmo é apresentado em uma outra vertente do autocuidado, como estratégia curativa e redenção das perdas. A entrega desse corpo, que é uma potência, é um corpo grande, é um corpo que é um continente inteiro, né? Então, aqui é referência, olha, meu corpo não é só meu corpo são de todas as minhas ancestrais, toda a ancestralidade
presente nesse corpo que é um continente, né? Imageticamente ele é uma coletividade, né? Mas não sem custos para o amante que se aventure em seus territórios. A inversão do par devorador, devorado, quer dizer, quando ela diz, são meus grandes lábios que devoram você, né? Demarca a posição da mulher que fala como alguém que toma o corpo do outro ao ser tomada. Então, quer dizer, ela não é apenas passiva, ela não é passiva nem na ação, ela não é passiva na linguagem também. O penúltimo, recuperação da ancestralidade, né? Eu trouxe aqui, se não me engano, 2 poemas apenas, a gente já está encaminhando para o final. Esse texto é um texto da Miriam Alves, que se chama Geometria Bidimensional, foi publicado nos Cadernos Negros e está citado no texto do CUT, aquele que eu mencionei para vocês, que é o Poesia Erótica nos Cadernos Negros, né, onde ele fala da entrada tardia, né, dessa temática nos textos, né. Então, o texto diz, confluência das coxas, encontro pleno da geometria, há um triângulo isóscele, triângulo isóscele, triângulo isóscele pede, isóscele padê, pode, pede, posse, padê. Aqui, o poema, ele retoma justamente essa imagem do triângulo, né, ou da imagem da encruzilhada, né, e vai, de certa forma, retomar um outro tipo de imaginário, né, que é esse imaginário que eu chamei de afrocentrado, quando ela retoma essa confluência entre o triângulo, né, que é a junção das coxas, ou a genitália feminina, com as oferendas que são feitas para Exu, né, os padês de Exu, e se coloca nesse ritual, né, mas ao mesmo tempo, esse triângulo, ele pede posse e ele também pede passagem, né, ele pede essa permissão. Então, nesse poema não se trata mais, né, olha aquela reconfiguração das imagens simbólicas ou mesmo mitológicas, né, que eu mencionei com vocês ontem, né, não se trata mais do triângulo de Vênus, este é reconfigurado por meio de uma invocação de um elemento místico de matriz africana, que é o padê, né, o cruzamento, encruzilhada, triângulo de Exu, conhecedor de todos os caminhos e mestre da vida, né. Então, o padê tanto pode ser essa cerimônia de reverência ou de pedir a passagem, de pedir permissão, né, para que um ritual aconteça, né, quanto ele pode ser essa referência direta, justamente aí, a questão das encruzilhadas, das possibilidades, da confluência, né, entre Exu e outras entidades também, né. Então, o Christian Salles, num artigo em que ele analisa a poesia da Miriam Alves e ele lê esse poema numa parte desse texto, ele diz assim, por meio da palavra ritual, oferece um padê a Exu, reverenciando a energia vital, força cósmica e criadora do mensageiro dos orixás, pedindo licença e proteção para abrir seus caminhos literários na reescrita do corpo feminino negro. Então, essa é a citação do Christian Salles, né? Então, eu continuo dizendo, a ancestralidade pode aparecer recuperada, não apenas nas referências ao erótico sagrado dos orixás e divindades, mas na contraposição com elementos da ocidentalidade, ou seja, né, mais o triângulo de Vênus, né, é o triângulo de Exu. Esse outro poema aqui é o Oxum, assinado por Zula Gipe, que é a heterônima da Miriam Alves, e que está citado na coletânea Preto Mel. No espelho d'água contemplava-se, contornos arredondados, amou-se, água de cachoeira, límpida, misteriosa, desaguando intensa, redemoinhos no leito do rio, molhava-se, na rubra gruta secreta, envolveu-se em profundidades, provou sabores, entre ais e ais em si mesma, deleitou-se, mandou Narciso as favas, ninguém morre se amando. Aqui, nesse poema, a configuração dele não é essa, viu, gente? Agora que eu estou percebendo aqui, que quando eu colei, ele alinhou aqui à esquerda, mas ele não é um poema alinhado à esquerda, ele tem uma outra diagramação.
Nesse aqui, a substituição vai ser Narciso por Oxum, né? Então, em vez desse espelho ou desse deleite que leva à morte, né? Eu tenho a imagem revertida, né? Numa positividade. Então, olha, mandar Narciso às favas é justamente trocar o espelho de Narciso pelo espelho de Oxum, né? E encarar o redemoinho, né? Encarar essa intensidade, né? Provar sabores de si mesma, deleitar-se e tal, né? E não ser condenada à morte ou aniquilação porque se ama. Então, aqui eu tenho, na verdade, mais de um elemento desses que eu observei, né? Você tem a questão da modificação das imagens mitológicas e tal, e das matrizes, né? Do Ocidente, e tem também essa questão do auto-amor, do autocuidado, né, ou da possibilidade de deleitar-se com o próprio corpo. E o último elemento, né, que Eróticas da Fala ou a metapoesia, que são poemas em que o erótico aparece associado às questões da escrita, né, às questões da produção literária mesmo, naquela antiga associação entre o fazer erótico e o fazer da vida e o fazer da palavra, né? Então, são três instâncias que são autorreversivas e tal, e que estão sempre associadas na poesia erótica de qualquer época, né? Tem um texto da professora Angélica Soares em memória, né, porque ela já é falecida, é um texto clássico que se chama, o livro inteiro se chama A Paixão Emancipatória, e tem um dos capítulos que ela lê exatamente a associação entre produção de poesia e produção erótica em poesias de poetas mulheres, e é um texto muito bom para quem tiver interesse. Ela parte do texto do Otávio Paz, inclusive, né, naquela questão da erótica verbal e da poética corporal, a relação que ele propõe no A Dupla Chama, para trazer vários poemas de poetas mulheres em que a associação entre erotismo e poesia é muito forte. O Falo dita as falas, da Cristiane Sobral. Eu falo, Exu abre alas, o falo ditando as falas. Eu falo, Exu me guia, transforma ordem sem fazer desordem, abre os caminhos. Eu falo, Exu com seu falo cortante, invade a cena, penetra o instante. Eu falo, Exu colore as alas, o falo sentinela inspira as falas. Exu, o rei da festa, o guardião da floresta, o anfitrião antropofágico. Exu, o porteiro mágico, coloca o seu gozo no redemoinho, abrindo o caminho. Então, esse aqui, além de recuperar esse imaginário da ancestralidade matriz africana, ele também estabelece essa relação entre o Exu, abridor de caminhos, como sendo aquele que também abre o verbo, né, permite que os caminhos sejam percorridos e também indica os caminhos a serem seguidos, né. Então, entre escrever, falar, seguir um caminho e transformar a desordem em ordem, né, nós temos essa relação direta aí com a eroticidade a partir do jogo, né, entre falo e fala. E, por último, o texto da Tatiana Nascimento, que se chama, acho que ele é sem título, eu agora não me lembro, eu não esqueci de anotar, mas acho que ele é sem título, está em Lundu, que também é um livro que está disponível em e-book, está disponível online. Tradução: idioma dos corpos é contato, e a língua da pele tem a melhor dicção, chama fricção. Então, aqui é um poema bem curtinho, bem as marcas da escrita da Tatiana Nascimento, né? Ela faz esse jogo, essa desconstrução, decomposição de palavras na poesia dela o tempo todo, né? Usa códigos linguísticos
que aparentemente são apropriados de outras línguas, como esse I, ou de uma versão arcaica do português em alguns casos, né, e dá uma dimensão muito expressiva, né, do uso da linguagem, a partir dessas decomposições que ela faz, até nos textos em prosa, né, até nos textos em prosa, nos textos ensaísticos, né, ela escreve com essa marca, né, de fazer a decomposição, mas uma decomposição muito expressiva, né, então a língua da pele tem a melhor dicção, quer dizer, é a fricção de uma pele na outra, é esse contato e tal, né, que traduz o idioma dos corpos, né. Então, com esse poema, a gente termina, um outro pequenininho aqui da Tatiana, só para nos animar também, né, ela diz, a esperança é a única que move. Não, foto dos livros, vou mostrar aqui rapidinho, mas amanhã a gente vai voltar neles, é o Preto Mel de Chamigoso, a Calimba e a Flauta, o Incorporos e o Além dos Quartos. Então, com isso, a gente termina por hoje. Parar aqui de compartilhar. Obrigada, Luciana. Foi muito legal ler todos esses poemas. Nossa, a coisa materializada é muito diferente, né? Total, né? Muito mesmo. Bom, gente, a Luciana agora é de vocês. Bom, deixa eu ver. A Iane, eu amei muito esse poema Dialogando Oxum com Narciso. Fala para nós, Iane, suas impressões. Eu tenho me interessado recentemente por essa especificidade, né, dessa literatura, que eu até anotei ontem o que você disse, que eu achei muito interessante, que é negro-brasileiras, né, então eu estou incorporando aqui a fala. E uma das coisas que eu tenho pensado, até já conversei com a Tarsila, é como que a gente tem essa liberdade tão grande com a mitologia grega. Por exemplo, eu posso evocar tranquilamente em sala de aula uma história de Zeus ou de Vênus, enfim, e não vou criar nenhum tipo de constrangimento, nenhuma ofensa, meu aluno vai achar que eu estou querendo doutrinar. Mas se eu, de repente, contar o mito, uma história de Iemanjá, eu vou criar o desconforto diante disso, né? E como eu tenho percebido com essas leituras recentes, o quanto que essa mitologia grega, ela é limitada para pensar a psique brasileira, né? Não, e a brasileira como um todo, a latina como um todo, como que a gente apagou essa psique. Até a Tânia, outro dia, me sugeriu a leitura do texto da Rita Segato, né, do épico brasileiro, que é fantástico a reflexão que ela faz lá. E agora, ver na poesia, eu achei genial, porque, assim, nós vamos incorporando um imaginário e dando corpos para esse imaginário nos nossos versos, reproduzindo um discurso que não é legitimamente nosso, ou pelo menos que não nos contempla em todas as nossas nuances mesmo, de formação de um povo que tem, que valorizou uma cultura como sendo oficial e apaga, elimina, só que não se pode apagar tudo, ela está na nossa pele, ela está impregnada nas nossas relações, ela está ali de alguma forma. Então, eu estou bem entusiasmada, empolgada com isso e querendo mais dessa manifestação do imaginário afrodescendente, negro brasileiro, na literatura, na poesia, né? Estou vendo esse resgate acontecendo. E vou te contar uma coisa, sou calor agora do curso de psicologia, então eu também estou querendo estudar isso na questão da formação da psique, da clínica. Eu quero pensar também nessa clínica, sabe? Como que também não é contemplada. A gente tem o mito, o complexo de Édipo, mas e se a pessoa tem um complexo de Exu? É isso. Então, Iane, é muito interessante porque, assim,
A gente pode falar não apenas da mitologia grega, mas você pode falar de todas as outras mitologias. A gente vai lá ver o Thor, o irmão do Thor, mitologias, as brumas de Avalon, mitologia celta, bruxas, duendes, o negócio da cerveja lá de São Patrick, os duendes, tudo pode, mas mitologia africana não pode. Se a gente não conseguir entender isso no racismo, como racismo estrutural, a gente vai para frente, não vai para frente. Então, assim, quando, assim, eu comecei a mexer com isso, assim, agora, eu sou uma neófita também, né, por incrível que pareça. Mas é que a gente fica uma vida, né, fazendo outras coisas, né, e eu acho que tudo tem sua hora também, as trajetórias também são explicáveis. De repente, se eu não tivesse feito todos os estudos que eu fiz antes, sobre corpo, sobre erotismo, sobre autoria feminina, eu poderia até ter contato com essa poesia e não conseguir fazer as associações que eu consigo fazer agora, porque eu já tenho uma trajetória, né, nos estudos dessa vertente. Mas é muito interessante como, né, eu estou lendo, porque assim, o que eu persigo? Eu estou perseguindo só a poesia erótica, né? No entanto, se você tiver interesse e for fazer uma pesquisa na poesia tipo geral, né, entre aspas, a poesia que não é de temática sexual, vamos dizer assim, de um jeito melhor, com certeza você vai encontrar recuperação desse imaginário de uma forma muito potente, praticamente, em todas as escritoras contemporâneas, porque isso é uma demanda, né? Porque é urgente que nós, como coletividade, como sociedade, como pessoas que fazem parte de um imaginário coletivo, né, que nós deixemos de demonizar essa mitologia, sabe? Nós precisamos lidar com essa mitologia fora dessa matriz cristã que demonizou tanto o imaginário indígena, quanto, que o imaginário indígena também sofre das mesmas distorções, né? Inclusive, nós temos hoje uma vertente pior do que o catolicismo, que é o neopentecostalismo, inclusive infiltrando nas aldeias e catequizando como os primeiros portugueses a partir de 1500, né? Nós temos hoje um índice de conversão gigante, né, de aldeias inteiras ao neopentecostalismo, né? Eles fazem missões eu vi esses dias uma reportagem sobre os pajés que você quer chorar. Eu saí dessa reportagem chorando, né? Sobre a demonização dos pajés, né? Nas aldeias contemporâneas. Então, é algo assim que você fica muito, muito desolado. Então, assim, é urgente, né, que nós coloquemos esse imaginário nas produções também, e as autoras, em específico, têm feito isso com maestria, né, tem a Cidinha da Silva, por exemplo, né, que é a prosadora também e tal, ela tem, inclusive, os livros que aparecem no título, né, Exuzilhar, né, que é justamente trazer esse imaginário da encruzilhada, como alternativa, inclusive epistêmica. Exatamente, eu tenho os dois, o para começar e o exuzilhar. E tem o outro também, né, cada tridente no seu lugar. Então, trazer isso para a linguagem, né, poética, prosaica, para o imaginário da ficção como um todo, das representações, colocar isso nas personagens, como faz, por exemplo, a Conceição Evaristo também. E olha que a Conceição Evaristo, eu ouvi um dia desse ela falando sobre essa questão do imaginário, inclusive religioso, mitológico, né, e ela foi criada no catolicismo, né, e tal. Então, assim, como a grande maioria da população negra, né, nós somos iniciados religiosamente no cristianismo, né, desde lá, como se diz, né,
os escravos e as escravas que tinham que ser batizados antes de descer do navio, né, conforme a personagem da Ana Maria Gonçalves indica tão bem, né, isso, ela foge para não ser batizada e não ter que mudar de nome. Eles já eram batizados quando pisavam aqui, né, então já era proibido tudo. Então, resgatar esse imaginário, e no caso da poesia erótica, resgatar esse imaginário, inclusive no campo erótico, né, que nós somos tão ocidentalizados, isso é muito importante. Eu preciso ler mais, né, agora que a gente entra nas coisas e depois descobre que é uma areia movediça, né, você vai só afundando cada vez mais. Então, agora eu preciso ler, né, é uma demanda minha, eu preciso ler, já até comprei um livro que se chama Mitologia dos Orixás, porque eu preciso entender os símbolos, é esse amarelinho mesmo, exatamente, Yane, comprei esse, que foi o melhor referenciado, tem vários, né, mas algumas pessoas que já são estudiosas me indicaram esse e eu comprei, tá ali para as minhas férias, né, para dar uma olhada, porque eu preciso entender mais, assim como eu tenho os 3 volumes do Junito Brandão, e é umas coisas que você não para pensar, né, todo professor de literatura, usualmente, tem os 3 volumes do Mitologia Grega do Junito Brandão, tem o História dos Mitos Gregos, tem Mitologia Greco-Romana, a gente sabe de cor e salteado a genealogia dos deuses, não sabe? A gente sabe. De cor e salteado, quem é filho de quem seduziu quem foi punido por relações espúrias. Nós sabemos tudo desse panteão e não sabemos do outro. Eu queria até sugerir, se alguém quiser, não sei se você conhece, alguém quiser ler. Não, esse não. Ele é do mesmo autor do Mitologia dos Orixás. Sim, eu vou procurar, vou anotar. Ele é um romance que vai apresentar, para quem não tem contato com essa mitologia, ele apresenta de uma forma muito agradável, muito suave. Interessantíssimo. É uma menina que morre, vai parar no Orum, e aí ela vai ter contato com o Olorum, e ela precisa descobrir quem seria o seu pai, mãe, orixá. E aí, nas entrelinhas, ele vai apresentar a questão do Brasil, como que o Brasil seria uma opção, porque ninguém lembra dessa menina morta e ela precisa ser lembrada por alguém para ela poder retornar. E o Brasil, com o candomblé, né, com a religião, com a reunião dos clãs e esse culto diversificado, poderia ser uma opção para a Imó, que é a menina esquecida. É uma viagem... Interessante. Então, é excelente para um contato. Eu anotei aqui para anotar, para procurar. Então, assim, e é muito interessante isso no campo do erotismo, né? Porque, conforme eu tenho dito, o erotismo, do jeito que nós o estudamos, que nós o compreendemos, que nós o expressamos, ele é um ocidentalismo, né? Então, assim, como acessar outras possibilidades para o erótico? Como acessar outras possibilidades para esses usos do corpo, né? Como acessar outras possibilidades para essas potencialidades do erótico, né? Então, assim, é muito instigante, né? É algo assim que tem me interpelado muito, né? E eu costumo dizer que eu precisava de várias vidas acontecendo ao mesmo tempo, porque são tanta coisa. A literatura tem isso, né, gente? Você puxa um fio, né? E de repente você já está com um novelo gigante, né? Que inclusive se desdobra em muitas pontas, né? Tem alguma pergunta no chat? A Flávia Castro pediu para perguntar. Cadê a Flávia? É porque tem muitas mensagens aqui da lista de presença e daí me perco. Eu acho que aquilo então, eu queria que você desse uma olhada. Lá no chat. Oi, Flávia. Oi, tudo bem? Tudo. Eu acho que tem uma pessoa que fez uma pergunta antes de mim. Está aqui no chat. Mas faz aí, Flávia. Enquanto você procura aí, mas tá certo. Eu vou mediando aqui. Tá ótimo. Então,
queria agradecer o curso, né, o mini curso até agora. Eu estou achando muito interessante porque eu estou pesquisando autoria negra, feminina, né, só que meu recorte é em autobiografia, mas mesmo assim eu consegui fazer vários paralelos entre a sua pesquisa e a minha. E assim, uma das coisas que me chamou muita atenção, assim, que só reforça, né, aquilo que eu também estou estudando, é como que a nossa sociedade é refém, né, das imagens de controle que existem, né, lá que a Patrícia Hill Collins fala, que a Lélia Gonzalez aqui no Brasil também fala, né, ela chama até de imagens limitadoras, né, e essas imagens, elas oprimem tanto e submetem a mulher a lugares, as mulheres negras, né, a espaços determinados, né, na nossa sociedade. Então, eu achei muito interessante ver como isso pode ser, como a poesia erótica, né, pode tirar a mulher desse lugar, né, pré-definido para ela. E é uma forma também, uma ferramenta, né, de autodefinição, que eu realmente assim, não tinha parado para pensar sobre isso, né? Apesar de ter lido alguma coisa assim da Audre Lorde, né, que ela é a teórica assim, afrocentrada, que mais trata desse assunto, né? Então, assim, eu acho que a referência principal desse estudo, eu achei muito, muito interessante, assim, né? Como que essa poesia, ela pode ser através da própria experiência da mulher negra, né, de se autodefinir, e não deixar com que outros, né, a definam. Como a gente vê, né, a Conceição Evaristo fala disso, né, das representações que a mulher tem na literatura brasileira, né, ela recorre à imagem da escravizaura, né, do branqueamento, da mulher animalizada, lá do cortiço, né, do Azevedo. Então, assim, e como que essa poesia é potente, né, e empoderadora nesse sentido, né, de deixar com que as mulheres negras se autodefinam, se coloquem como autossuficientes, né? Então, assim, achei isso fantástico, e eu não tinha pensado nesse aspecto, nessa categoria de poesia erótica, tá? E também eu estudo mais são narrativas, né, prosa, então achei muito interessante por esse viés. E eu também me lembrei de uma escritora negra, né, brasileira, do século XX, do início do século XX, que ela também é tida como autora erótica. Não sei se você conhece os textos dela, ela se chama Dica Machado, ela é do Rio de Janeiro. E aí eu li alguns poemas dela, né, e eu fiquei imaginando, assim, como que existe um lapso mesmo na história, né, literária, que eu não me recordo de nenhuma outra escritora negra que trata desse assunto, né, de erótica. Eu só me recordei dessa. E assim, tirando essas contemporâneas, que você falou, algumas eu já conhecia, a Tatiana Nascimento, a Cristiane Sobral, mas as outras também, para mim, foram inéditas, né? E como que existe, nesse período que a Dica Machado escreveu, uma diferença tão grande, porque todas as referências dela eram europeizadas, né? Toda a influência eurocentrada. E aí você vê isso nas poesias que você apresentou aqui hoje, por exemplo, como que essas referências mudaram, né? Eu acho que isso dialoga muito com o que a Luciane falou no dia de ontem, né? Sobre a questão de sair daquela dor colonial, né? Então, isso mostra para a gente, é claro que o trabalho não é de literatura comparada, né? Mas a gente acaba vendo essas referências, assim, e eu achei muito interessante porque a gente vê, sim, né, um fortalecimento mesmo, né, do discurso e desse empoderamento feminino negro, né, no Brasil. Acho que é isso. Eu vou deixar outras pessoas fazerem perguntas e no final eu volto, se tiver tempo ainda, para não tomar o tempo de todo mundo, tá bom? Obrigada, viu, Luciana?
Isso é bem interessante mesmo, porque até mesmo essa questão de você não ter antecedentes, né, que eu até citei aquele texto, o Infecção na Sentença, né, que é sobre as romancistas do século XVIII, XIX, e assim, como que é interessante essa coisa que a Susan, esqueci agora o sobrenome, Susan Gubar, se não me engano, ela chama de angústia da autoria, né? Então, se você não tem referenciais anteriores e tal, né? Essas mulheres que escreveram sem referenciais, elas fizeram algo ainda mais extraordinário, né? Porque hoje nós já podemos falar de uma linhagem de escritoras, né? E futuramente vamos poder falar mais ainda, né? Com o século XX agora, tem a partir do século XX você já tem algumas, e o século XXI tem uma produtividade gigantesca de escritoras justamente por conta dessas alterações contextuais que nós vemos na sociedade brasileira, né? Então, as duas coisas estão relacionadas, né? Para você formar escritoras, mesmo aquelas escritoras do século XIX no Brasil, por exemplo, quando você pega as pioneiras, né? Maria Firmina era professora, né? Júlia Lopes de Almeida era uma intelectual, era de uma família que teve acesso a letramento, né? Ela era uma intelectual. Então, assim, para você criar uma escritora, você precisa ter condições. A própria Carolina mesmo, ela, com todo o seu contexto de carência, ela teve acesso ao material que ela encontrava na reciclagem. E ali ela foi iniciada, ela foi alfabetizada, e depois ela se utilizou desse material reciclado. Então, um mínimo de contexto você precisa ter, né? O que talvez o século XXI está fazendo para que nós tenhamos uma quantidade maior de escritoras é o mesmo processo que permite com que hoje nós tenhamos mais profissionais, né? Nós tenhamos uma quantidade maior de profissionais negros e negras em determinados segmentos, o que antes não era possível. Né? Então, assim, e aí você vai modificar o imaginário, por quê? Porque se você muda a autoria, você muda os referentes, você vai mudar a representação e você vai mudar as demandas de representatividade também, né? A Conceição Evaristo fala isso, a Toni Morrison fala, praticamente todas as escritoras negras falam. Eu lia a literatura e não me via lá. A Carmen Faustino, que nós vamos falar amanhã mais especificamente do livro dela, né? Recentemente ela falou isso numa live também. Eu lia a literatura e não me via lá, né? Por quê? Porque realmente não estava. E quando estava, era justamente essas imagens distorcidas. E a Bell Hooks, naquele texto em que ela fala do cinema, né? Quando ela ia ao cinema, que está no Traduções da Cultura, de como não se via, né? Não se via, né? E deixa eu contar um episódio para vocês rapidinho, porque eu sei que tem outras questões. Ano passado, uma amiga minha fez um aniversário dela, foi o ano passado, hein, gente? Foi em outubro do ano passado. Ela é, inclusive, libriana, o povo que adora festas, né? Então, o aniversário dela é sempre uma festança. E ela fez uma festa que era uma festa fantasia, que nós deveríamos escolher um personagem de cinema para nos caracterizar. Aí a Luciana tinha personagens? O povo tinha um leque de personagens gigante, eles podiam escolher, assim, desde os anos 30, que personagem que eles queriam escolher. Aí eu mandei mensagem para minha amiga, você tem certeza que precisa ser personagem só do cinema mesmo, né? Pode ser de série, pode ser de outro contexto e tal. Aí ela, nossa, Lu, desculpa, eu nunca tinha pensado nisso, mas é claro que não, né? Então, assim, quais são... Aí eu me vesti de Tempestade, tá, gente? Só dizer para vocês que eu resolvi. Eu me vesti de Tempestade do X-Men. Mas, assim... aí as personagens que tinham, eram personagens que tinham feito que papéis?
Eu não queria me fantasiar de escrava, gente. Não queria, entendeu? Só tinha escrava, só tinha ama, só tinha capitão do mato. Enfim, é muito complexo. Luciana, eu vou ler aqui a última pergunta, porque a gente precisa encerrar. Na verdade, eu Sim, claro. preciso encerrar, porque eu vou dar aula agora às 16. Uhum. Eu Então, também. Eu vou fazer a pergunta do Simeão, você responde e a gente se despede, pode ser? E se ficar mais alguma questão que as pessoas, a gente pode retomar amanhã. Mamãe. Eu vou resumir aqui a pergunta do Simeão, porque ele faz uma introdução com a coisa do texto da Judith Butler, do corpos que pesam, né, os limites discursivos do sexo, a mulher negra com o corpo adiposo, e aí a pergunta dele gostaria que falasse um pouco mais sobre como se dá a subjetividade corporificada diante de uma sociedade racista, homofóbica e gordofóbica. Então, é uma boa questão, mas eu acho que a resposta para essa questão, tem a ver com uma palavra só: resistência. Tentar colocar esse corpo, assim como as escritoras fazem aqui na poesia delas, positivando um corpo que historicamente é negativado, né? Esses corpos que são os objetos, né, os corpos que não estão dentro da normatividade padronizada, nem da estética dos corpos, nem da origem dos corpos, nem da forma dos corpos, né, esses corpos, né, até mesmo como coletividade, precisam encontrar as fissuras do sistema, né? Nessas fissuras do sistema que os corpos resistem, e que, de certa forma, você pode não inverter as estruturas, né? Mas você pode modificá-las. É claro que vai ser um processo lento, e a gente fica muito desolado quando a gente vê determinados movimentos que são, como é que se diz, retrógrados e tal, um momento que a gente está agora, por exemplo, que a gente tem a impressão de que a gente deu 2 passos para frente, né, e andou não sei quantos para trás, mas, assim, a própria resistência, né, até a Judith Butler fala isso, a própria resistência desses setores que querem manter a norma é um indicativo de que já houve mudança. Por quê? Porque se não houvesse o movimento contrário de retaliação sobre nós, porque é uma retaliação, né? Esse movimento de retaliação sobre nós indica que, bem ou mal, alguma coisa das estruturas já se moveu. Por isso você tem a retaliação. Do contrário, você não teria, né? Como diz lá a Rosa Luxemburgo, né? Quem não se movimenta não percebe as correntes que o prendem, né? Você só percebe que tem algo te sufocando, que tem algo te aprisionando, se você tiver o movimento de se soltar. Do contrário, você nem vai perceber. Não sei se eu respondi, né? Respondeu. O Simeão pode dizer se eu respondi ou não. A Tânia chama isso de reconfiguração de padrões, Tânia? Essa reação... Recomposição. Recomposição, exatamente. E é lenta, né? Então, como nós somos sujeitos que vivemos apenas pequenas fatias da história, né? Porque nós vivemos pequenas fatias da história. Nós estamos aqui nesse momento, a gente está vivendo uma fatiinha de tempo assim. Então, nós temos a impressão de que é estático, né? Mas não é, de forma alguma, né? Talvez isso seja, como diz o poema da Tatiana, né? A esperança é a única que move. Estamos em movimento. Gente, eu vou pedir desculpas, porque eu sei que tem um monte de gente querendo falar, perguntar, conversar, porque é tudo muito relevante, muito instigante, né?
uma temática, como a Luciana disse, ainda pouco estudada nessa perspectiva, então a gente fica mesmo ávidos, né, ávidas de mais, mas a gente vai ter mais amanhã, então guardem suas dúvidas e perguntas e angústias para amanhã. Tranquilo. Amanhã a gente tem menos informação teórica, inclusive, né? Porque é mais uma apresentação dos livros para quem quiser conhecer. Então, Legal. Vai ter um tempinho para a gente conversar também de fechamento, né? Tá. E se alguém não puder voltar amanhã, quiser me mandar também questões depois, passa para a Tarsila, ela me manda, eu respondo na maior boa vontade, sem problema algum. E, Luciana, obrigada por ter alterado aí seu itinerário de apresentação para retomar a questão de erotismo e conhecimento, mas realmente... não sei se foi assim, atendeu sua expectativa. Não, mas assim, ampliou, né, expandiu, e eu entendi melhor, e, enfim, muito obrigada mesmo. Agora é perseguir esse coelho aí, né, no mato, que eu gostei demais disso. Obrigada. Tá bom, então, até amanhã. Tchau, tchau.